Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao OnBrainCast, um espaço para a gente falar de pessoas, estratégia e tecnologia e liderança feminina. Hoje é um dia que a gente não trouxe só uma força aqui feminina, mas duas. Sejam muito bem-vindas, Dani e Maite. Obrigada. Você vê que já tem uma emoção a mais aqui, né? Um clima diferente. Muito bom. É um prazer receber vocês. É desafiador vir gravar um podcast, né? E eu sei o quanto vocês estão aqui dispostas a compartilhar sobre liderança feminina, um tema tão importante. Tem muita gente querendo saber como é que foi a carreira de vocês, como é que tá sendo e como que é a visão de futuro que vocês têm hoje numa empresa de tecnologia como a OnBrain. Eu começo perguntando hoje para Dani, como que Dani chega para liderar, né, um time de RH, né, de pessoas, trabalhar com recrutamento e seleção. A Dani, criança, já sabia onde ia chegar ou não? Não tinha a menor ideia, eu acho, assim. Acho que eu sempre fui muito dos números. É muito engraçado olhar para números e pessoas e não ver ligação ali. Quando pequena, eu gostava muito de tecnologia. Eu acho que a tecnologia me pegou e o RH foi acontecendo no meio de tudo isso, assim. Eu tinha um Pense Bem, eu nem sei se vocês lembram o que é um Pense Bem. Eu não tenho mais Pense Bem, mas eu tenho... Os gênios ali. Eu falei dele quando cheguei, eu era nerdzinha de criança. Adorava esses brinquedos. Era não, né? Ainda sou. É uma nerdzinha. E aí eu brincava com o Pense Bem, que ele tinha lá os livros, mas pra mim aquilo era o meu computador. Então eu já tinha essa pegada meio tecnologia, assim. Sinais. Só que eu sempre fui muito dos números. Matemática, pra mim, é a matéria que eu mais gostava desde sempre. E aí, na escola, eu falei, vou trabalhar com números, vou trabalhar com financeiro, olha eu indo para a sua área. Vou trabalhar com financeiro, vou trabalhar com números, isso era... Era boa em matemática. Sempre fui. Matemática, se você perguntar alguma coisa de história, geografia, não sei. Entendo. É muito difícil para mim lembrar disso, assim. Agora, matemática era tranquilo, eu entendia de primeira. E aí, eu ficava pensando nos raciocínios e tudo mais. E aí, fui fazer faculdade, escolher o curso. Eu não tinha noção de RH, psicologia, nada da área, nada. E aí, eu fui fazer uma escolha. Eu escolhi matemática. Então, de fato, eu me inscrevi na faculdade para fazer matemática. Eu acho que se eu tivesse feito, eu ia virar dev hoje. Certeza, assim. Até hoje eu lembro de Bhaskara. E aí, na faculdade, a gente tinha que, obrigatoriamente, pôr 2 cursos, né? Eu pus matemática. E aí, para não pôr ADM, na época era, poxa, muita gente em ADM, não vou fazer mais, né, da mesma coisa ali. Eu pus ciências contábeis. E aí, sei lá... E veja só. Ironia do destino. Não abriu o curso de matemática. A gente não teve pessoas malucas como eu para fazer a área ali. E aí eu fiquei com o segundo curso, que é ciências contábeis. E eu fiz contábeis, gostei. Acho que foi... Talvez no 3º semestre, não lembro muito bem, assim, mas eu tive direito trabalhista dentro de contábeis. E aí foi onde foi aquele negocinho de pessoas que eu falei, gostei, acho que é isso. No mesmo momento, eu comecei a trabalhar numa empresa que era contabilidade, só que eu peguei a parte de DP. Então, além de fazer outras coisas de contabilidade... De folha, assim? Folha, benefício, admissão, demissão. Eu falei, caramba, essa contabilidade é o que eu gosto. Eu não tinha noção que não era contabilidade na época. A gente está falando de muitos anos atrás, aí, acho que uns 20. Disfarce. Deixa pra lá essa parte. Deixa pra lá essa parte. E aí, sei lá, nesses 20 anos pra trás aí, eu falei, gostei disso. Na minha cabeça era contabilidade, admissão. E de fato era. Os escritórios contábeis faziam admissão e desligamento das pessoas. Enfim, fui estudar contábeis, fiz um estágio, 2 estágios, na verdade, na área. E falei, não é isso. Entrei numa empresa. Na época era para ser recepcionista mesmo, atendimento ali ao público, e essa empresa era de terceiros. Terceiro, body shop, outsourcing, está na minha vida, assim, seja lá qual o nome disso.
E eles trabalhavam com portaria, limpeza, era bem legal, assim, porque eu tinha aquele ânimo de arrumar um emprego para quem precisava muito, assim, acho que isso era muito... Acho que era o mais pesado da minha vida, até me emociona de verdade, assim, porque você via pessoas que realmente precisavam muito trabalhar e você via questão filas... de sobrevivência. Exato. E na época, assim, eu me lembro de filas que viravam um quarteirão. Caramba. E eu recebendo o currículo daquele pessoal recepcionista. Não tinha nada de RH. E eu recebia 1 a 1. Altura, peso, porque dependendo do condomínio, da empresa, precisava. E eu falei, caramba, tô eu de novo aqui fazendo alguma coisa da contabilidade. Na minha cabeça era contabilidade. E aí fui aprendendo a fazer seleção... Passei pelo DP ali, ajudei a pessoa do DP. E aí entendi. Falei, não, beleza. Acho que era 2º ano, mais ou menos, da faculdade. Eu falei, eu vou terminar a faculdade. Acho que é válido. Gosto de números. Tá dentro de uma área de empresa, de administração de empresa, que eu também gosto da visão empreendedora ali. Mas eu quero gente. É gente, não adianta. Assim, eu quero fazer isso. Eu quero trazer essa importância do trabalho para as pessoas. Acho que foi... Onde deu essa virada de chave, eu falei, eu quero isso. Então, acho que comecei daí. Foi aí que a chavinha virou. É legal que você falou, a gente conversou antes, né, sobre essa coisa de ter que escolher, né, uma profissão, assim, né, um caminho. E, às vezes, no meio dali da faculdade, você percebe, poxa, será que é isso mesmo, né? E aí dá aquele medo de seguir, mas, ao mesmo tempo, tem uma cobrança de, não, preciso terminar, né? Não posso... decepcionar as pessoas. E essa virada de chave, ela amadurece a gente, mas ao mesmo tempo a gente carrega esse medo, né? E aí falar de liderança feminina tem um pouco disso também, né? Porque a mulher toma essa decisão, ela muitas vezes é preparada para ir para casa, trabalhar em casa, às vezes é uma referência histórica, né? Minha mãe não trabalhou e então... Parece que não se sabe ensinar uma menina, uma mulher, a ser uma profissional, né? Às vezes não se sabe, mas às vezes tem dificuldade. E né? acho que é uma decisão que a gente toma muito cedo, né? Sim. A gente termina o colégio ali, 18 anos, você tem que tomar a decisão da carreira que você vai seguir na vida. E com 18 anos a gente não tem esse entendimento, não está pronto para tomar essa decisão. Então, hoje eu vejo que meus pais falavam isso, assim, você não quer fazer 1, 2 anos de cursinho? Eu falava, imagina, vou fazer cursinho, eu acabei de terminar o colégio, não quero, né? Mas terminar de estudar aqui, não quero, mas já quero ir para a faculdade. E hoje eu me arrependo. Quem dera se eu tivesse... Pensar, né? Exato, porque daí eu acho que você entende um pouquinho mais das profissões, consegue falar, pô, acho que é isso, acho que é isso que eu quero fazer. Eu acho que a gente vai muito nessa ansiedade de acabar o colégio, começar a faculdade, e a hora que entra na faculdade fala, eita, não era esse o caminho, né? E então que você já começou a falar um pouco sobre a sua carreira, Má, você que hoje é sócia, né, e CFO de uma empresa de tecnologia com mais de 20 anos. Duvido que você sabia que você ia tomar esse rumo. Como é que foi a Maitê criança? Como é que foi sua educação? Onde foi? Você já pensava em alguma profissão futura? Como é que era? Tá, legal. Primeiro, muito bom estar aqui. Que bom. Tô nervosa, mas bora lá, né? Primeiro podcast da vida, então a gente fica um pouquinho meio tensa, né? Primeiro de muitos. Opa, se Deus quiser. Maitê criança, não imaginava, acho que jamais, esse caminhar da minha vida aqui, né? A minha mãe sempre teve um comércio, então eu cresci nesse meio de comércio. Eu cresci ajudando meus pais no final de semana, ir lá, era uma loja. Na época não tinha muita concorrência na cidade, então era uma loja bem movimentada e eu cresci ali ajudando a minha mãe. Engraçado que ali já estava a sementinha do administrar, a sementinha do cuidar de um negócio, mas assim, eu ignorava, né? O exemplo, né? O exemplo é muito forte. E a minha mãe sempre falou, você deveria fazer administração, ir para essa área de gerência, de você sabe fazer isso. Eu adorava cuidar das coisas, dos números e organizar, comandar as funcionárias ali, né? Eu já tinha esse dom, mas eu ignorava ali e acabei indo para uma faculdade de nutrição. Amo nutrição, é uma área que eu amo da saúde, assim, acho extremamente importante, ainda mais
Acho que eu vejo hoje as pessoas se preocupando mais com saúde do que na época que eu fiz a faculdade. Então, não me arrependo de ter feito essa faculdade. Acho que eu vivi ótimos momentos ali. Mas quando eu terminei a faculdade, comecei a atuar, trabalhei em cozinha industrial, essa foi a área que, meu pai amado, não. Essa foi a área difícil. Mas eu atendi por muitos anos e, assim, eu amei atender, realmente. Achava algo magnífico poder cuidar da saúde das pessoas. Mas era algo que era desafiador, porque, infelizmente, não é tão bem remunerado, né? A nutrição, a área da saúde hoje, convenhamos que acho de forma geral, não é tão bem remunerada, infelizmente, né? E foi onde eu falei, queria tentar alguma outra coisa. E me relembrei ali aquele momento que eu falei, poxa, acho que eu tenho esse dom para administração, eu tenho esse dom para gerência, para cuidar de algo. E aí surgiu a oportunidade de entrar na OneBrain, na época era BrainWeb, e para entrar como assistente administrativa, tocar algo nessa linha, né? E você topou, né? Topei. Porque, assim, isso é importante frisar. Sim. Porque às vezes a gente tem uma suposta patente, né? Que é o tal do diploma. E a gente fala, eu não posso dar um passo atrás. Ou, sim. Eu não posso. Como assim você é assistente? Só que no mundo real, e ainda mais quando tá desenhado, né? Isso é interessante também. A gente acaba topando, né? Porque a gente percebe que é uma oportunidade. E acho que é porque chegou no momento que eu já tava... Quero tentar algo diferente. Quero mudar, né? Quero mudar. Tinha oportunidade, né? Eu sou de Pedreira, então, cidade dos meus pais. E era uma oportunidade de eu sair de Pedreira. E aquela sensação de sair do interior para crescer e tal. Então, ir para Campinas já era uma oportunidade. Uma oportunidade de morar sozinha, né? Que é aquela liberdade de sair da casa dos pais também. Que é algo que você que amadurece, sonha, né? E aí eu falei, poxa, vou topar esse desafio. Jamais imaginaria o caminhar disso aonde eu tô hoje. Você foi sem olhar pra frente. Eu fui sem olhar, eu fui... E ainda uma coisa fui... nova só. E ainda fui acreditando em manter as duas áreas, porque eu mudei para Campinas, comecei a trabalhar na empresa e ainda segui atendendo. Então, eu voltava para Pedreira fazer o atendimento. E aí eu lembro que foi uma época... Essa foi a época da transição difícil, ali de sentar com os meus pais, aquela sensação de decepcioná-los, né? De falar, poxa vida, tô deixando a faculdade que eles se esforçaram tanto para pagar na época. E como foi essa conversa? Aí foi uma fase que eu cheguei a pensar, falei, não terei apoio, né? E meus pais falaram, é isso que você quer? Você quer mudar de área? Tá tudo bem, vai ser feliz, né? Acho que esse é um exemplo importante, porque pode ser minado ali num sonho, né? Num caminho. E uma frase que eu ouvi dos meus pais é assim, você é jovem, você tem... Agora é a hora de errar, agora é a hora de arriscar. Arrisque, vai. Se der errado, estamos aqui, a casa tá aqui e tá tudo bem, né? E foi onde eu falei, tá bom. E foi tão engraçado que eu tinha um sonho, né? Essa é uma história que poucas pessoas sabem. Mas meu sonho meu sonho como nutrição era atender na Unimed. E eu falava, poxa, eu quero atender na Unimed, grandes nutricionistas e tal. Era uma referência. Era uma referência de crescimento, né? E eu falei, quero atender na Unimed e tal. E fui atrás por muito tempo, entender o processo, como que funcionava para conseguir estar dentro da Unimed e tal. E nunca tinha conseguido. Eu entrei na empresa, acho que 2 semanas depois que eu estava na empresa, já morando em Campinas. Isso era 2011? 2011. Eu recebi o contato da Unimed. E daí eu falei, poxa... Olha, a vida, ela vem e ela é implacável. Ela fala assim, vamos ver mesmo. Vamos se é isso, né? Vamos testar pra ver se é isso. Vamos ver se você escolheu mesmo isso. Porque eu tô vendo aqui que tem um caminho bom, mas vou te testar. E aí eu lembro que eu liguei pro meu pai. Eu tava na estrada, liguei pro meu pai e falei, pai, você não sabe. Recebi a ligação da Unimed. E agora? E meu pai é de números, né? Meu pai minimamente fez as contas. Fiz umas contas rápidas. Fiz umas contas rápidas aqui. Vamos pensar quanto que você teria que atender, né? E isso, lembrando, eu estava como assistente, não era um valor há mais de 10 anos atrás, enfim. Mas era um valor relevante. Crescer, né? Exato. E era um valor relevante para aquela época também. E aí meu pai falou, olha, vamos pensar agora... Seu sonho, tá? Você gosta da nutrição, mas você tá gostando de fazer o que você faz? Eu falei, nossa, pai, tô amando, tá? Então, vamos pensar em números, né? Pra você chegar nisso que você tá, quantas pessoas você teria que atender na Unimed hoje?
E ele falou, você tá disposta, então, a trabalhar talvez das 8 às 10 da noite para chegar nesse mesmo valor? E eu falei, poxa, acho que não, né? Pensando num futuro, casamento, filho. Ele falou, pronto, sua decisão tá tomada. E eu lembro que eu tomei a decisão e falei, é isso. E não me arrependo. Assim, vejo a nutrição hoje como algo que eu gosto de entender, cuidar de mim, da minha família, orientar meus pais do que eu tenho de conhecimento. Nada se perde. Nada se perde. Então, assim, a nutrição, pra mim, ela segue hoje como cuidado da minha família mesmo. Poder ajudar os meus pais a falar, pô, isso não é legal, ó, troca isso por isso e tal. Mas não voltaria a atender e hoje me encontrei, assim. Eu falo que aquela coisa de eu acordo e falo, estou feliz do que eu faço, gosto de trabalhar, gosto de fazer isso. Hoje eu sinto isso. Então, assim, hoje eu sinto completamente realizada, sabe? Em estar onde eu tô. E pros números, né? Que é algo também... Época de faculdade, jamais. Matemática, eu era péssima. Mas você trocou o cálculo de calorias por cálculo tá financeiro. vendo? Porque, você tá assim, vendo? Obviamente que a nutrição é muito mais que isso, mas no fim do dia as pessoas ficam fazendo conta. No fim do era isso. O trabalho da nutrição, eu falo que é um trabalho desafiador, porque primeiro que você atende, né, no caso de atendimento, você atende o paciente, você depende da boa vontade daquele paciente em seguir aquilo que você recomendou para ter, ter o sucesso. O resultado não é através de você, é através da pessoa. É um desafio muito grande, assim, Se a pessoa realmente. não quiser, esquece. Exato. Muito legal. Nitidamente, estamos numa mesa onde 3 pessoas mudaram de área. Eu já contei outras vezes, né, que eu fui pra música, né, no começo da minha vida, naquela decisão, aqui que eu vou fazer e tal. Aí eu fui lá, uns amigos falaram, você não vai... Nós estamos indo pra São Paulo semana que vem prestar uma faculdade, você não quer... Vamos lá, só pra você carona, ver como... né? Foi basicamente isso. Vamos lá conhecer. Eu entrei na internet, na época já... Será que era internet? Eu nem sei dizer se tinha internet, mas eu acho que não. Fiz o esquema de pagamento e tal, né, da matrícula, da prova. Mal sabia onde eu ia. Imprimiu o boleto numa lan house. Dos 4, só eu passei. Olha só. Olha, destino. E aí eu fui assim, eu já era músico, eu já cantava. E aí dali pra frente eu tive banda, né? Nossa, uma história gigante assim na música, que às vezes eu conto, a galera fala, puta, mas quantos anos você tem? A gente podia ter um podcast sobre o Galassi, a história dele, com uma palhinha no final. Um dia talvez, porque palhinha, verdade. Tem história, porque será que cabe? Acho que sim. Mas aí eu também tive essa mudança, né? Essa decisão é muito difícil, porque você coloca todo mundo ali nas cadeiras que vem a sua vida, né? Na plateia. Todo mundo ali fala, tá preparado para te ver. Já, de repente, uma contabilista, uma nutricionista e um músico. E de repente você vem com a notícia que, gente, então mudou. A vida mudou. Mas isso é importante, porque só a gente sabe qual que é o caminho certo a ser tomado. E é engraçado como você falou desse personagem que a gente vira quando decide uma faculdade, né? Eu até hoje, todos os anos, faço o imposto de renda de uma pessoa específica da minha família. Ele não confia em outra pessoa. Então, assim, eu ainda tenho aquele selo da contabilidade, não, né, de trás. Nossa, assim. Isso é muito doido, porque exatamente, a família vem, às vezes, fala, você consegue me atender? Eu falo, mas eu não atendo mais. Não, mas faz aqui pra mim. Não, mas eu nem posso, né? Eu não pago nem o registro. Mas é isso, a Maitê da nutrição. É difícil a família, né? É difícil você tirar disso, né? Amigos e família, eles acompanham, e é legal isso, porque existe uma torcida, né? Sim. Então as pessoas querem que você seja aquele profissional que você escolheu. Sim. Exato. Mas a felicidade não mora aí. É até legal a gente falar, porque... E aí, voltando pro tema de liderança feminina, eu tive minhas dificuldades. Eu imagino que... eu não diminuo elas, mas eu imagino que para vocês foi ainda mais difícil. Sim. Porque eu sei disso em casa. Minha mãe também, por exemplo. Minha mãe, ela foi uma dona de casa, né? Eu nasci, cresci. Minha irmã, mesma coisa. A gente tem uma distância aí de 8 anos, eu e minha irmã. Mas a minha irmã já é formada também. Minha mãe resolveu voltar a estudar. Que legal. E fez uma faculdade, fez uma pós-graduação. Caraca, que legal. E hoje ela é diretora de uma escola. Então, assim, isso tudo depois dos filhos já crescidos. Eu vi isso de perto. É muito difícil. Porque o nível de coragem que você tem que ter
aquele primeiro passo para falar, não, eu vou sair da porta da minha casa, dos meus filhos, da família e vou ser alguém E mulher, o peso da É. mulher ali, né? Que eu acho que é o mais desafiador, assim. Porque não se espera um líder ou uma profissional bem-sucedida mulher. Vamos ser bem sinceros. Sim. Já criou um estereótipo, né? De o homem é o líder, é o que comanda, e a mulher é a que cuida de casa, dos filhos. Eu já passei um cenário de onde eu ouvi de um líder meu falar assim, eu sei que você preferia estar na sua casa. E eu fiquei, Não, de onde você tirou isso? E às vezes a gente nem fala, né? Porque existe já tá ali, desenhado, parece uma regra, né? Assim, esse espaço é legal pra gente falar, até o que a gente não falou. Sim. Às vezes eu falo assim, eu tenho uma filha, né? Então esse negócio também pega muito em mim. Sim. As mulheres às vezes não falam. Primeiro que as mulheres são muito educadas, sim. né? Até mais que os homens. Segundo, porque o machismo, ele tá em todo mundo. Homens Infelizmente, e mulheres. Sim. Esse impacto é tão negativo que ele freia até as palavras. Então, assim, muitas vezes a gente fala ou não fala, né? E a gente perpetua esse problema. Então, o que você falaria hoje, assim, para essa pessoa que fala para você, você preferia estar em casa, né? Eu me lembro de, na época, bem murcha, falar, não, sabe, assim, Tá tudo bem, né? Assim, não, eu quero trabalhar. Parecia que eu tava quase me desculpando, assim, sabe? Mas eu acho que vem muito de uma questão de posicionamento, assim, quando nós, mulheres, da onde a gente tá, da onde a gente veio, cresceu, se posiciona, infelizmente a gente ainda tem aquela coisa de, mas é muito emocionada, nossa, tá levando pro coração, porque tá com raiva, tá com TPM, né? Cada um traz de um jeito, assim. Esse é um preconceito forte, né? Sim. Se a mulher, ela tá se ela tá contrária a um assunto, ela tá de TPM. Exato. O homem é forte, Olha que líder. loucura, né? Sim. Tipo, você... Não, eu não concordo. Mas o que é? Tá de TPM? Sim. Não, peraí. Eu tenho minha opinião. E até a dificuldade de ser ouvida, né? Porque, infelizmente, eu acho que existem hoje ainda essa parte de você falar e ser ignorada, né? A relevância vem da voz do homem e não da voz da mulher, independente da posição que ela ocupe. Isso é algo que eu acho que vejo uma melhora, né? Acho que as mulheres, se hoje essa pessoa falasse isso para você, com certeza a sua resposta seria outra. Diferente. Porque a nossa posição, a gente vem trabalhando fortemente para isso, então eu vejo uma melhora muito grande, até olhando minha carreira, assim, querendo ou não, entrei numa empresa de tecnologia, com todos os Muitos sócios homens. eram homens, todos os colaboradores eram homens. Eu era a única mulher ali, tinha uma desenvolvedora menina na época. E era só eu de mulher. Então, hoje eu vejo o meu crescimento até no meu posicionamento. Antigamente, muitas vezes eu ficava mais quieta. Eu era a pessoa mais quieta da reunião, eu ouvia mais, eu não conseguia me impor. Hoje, não. Hoje eu me imponho, hoje eu falo o que eu tenho que falar, dou a quem doer, né? Porque é isso, eu tenho direito de fala, eu tenho direito de voz. E você fala como líder, como profissional. Exato. E porque precisamos, né? Precisamos ter essa voz, assim. E eu acho que é uma forma também de ensinando os homens de que não existe essa diferença. Eu tô aqui para falar da mesma forma que você. Né? Eu tenho o mesmo direito de voz e fala que você. Eu acho que a gente não pode pesar diferente os gêneros. Exato. Até porque a gente tem muitos gêneros hoje. Sim, né? A gente tá falando aqui de homem e mulher, mas a gente tem muitos outros gêneros. Muitos. Exatamente. Uma das coisas que eu percebo é que a gente vem ainda com aquele resquício de quem fala mais alto é que é mais ouvido. Isso tem muito a ver com a coisa do masculino, eu acho. Né? Assim, eu não tenho um artigo que eu possa citar, mas eu acredito que tem a ver com essa coisa do homem, foi aquele que... E a voz história, forte, história caçador. Infelizmente, a gente até podia ter desenhado uma história, mas a história foi desenhada do jeito que foi. O Sim. homem foi o primeiro a ir lá, né, pegar e fez o homem trabalhar muita força e pouco convívio, né? E aí esse resquício estruturado, ele veio para nossa geração. Sim. Era muito comum falar, não, minha filha não vai trabalhar com isso. Não, minha filha não vai trabalhar com aquilo. Né? Como a filha vai ser professora, bailarina. As profissões das mulheres e as profissões dos homens. Então, Exato. a tecnologia, peraí. Aí quem mais paga
né? Quem remunera melhor, que é a tecnologia, que às vezes é a engenharia. As mulheres eram colocadas... Engenharia, você percebe praticamente não que acha existe mulher. uma estrutura para colocar as mulheres Sim. num lugar assim inferior. Sim. E assim, não dá para mentir. Então assim, eu acho até que existem diferenças. E elas devem ser muito respeitadas. Sim. Por exemplo, mulher é muito mais organizada. Sim. Tem algumas que não, mas no No geral. Maneira sim. geral. E isso faz um bem enorme para as empresas, né? Quando a gente começa a perceber essa pluralidade, né, que mulher é muito importante, que até a diversidade, outros gêneros é muito importante, a gente começa a ter uma mesa onde todo mundo pode falar. Sim. Só que isso, gente, a gente é privilegiado porque só na tecnologia isso tem acontecido de verdade e ainda caminha. Mas você pega na indústria... Indústria, por exemplo, escapamento. Muito difícil você ver uma mulher soldadora. Sim, muito difícil. Vai ter uma ou outra, mas muito difícil. E se tiver, ela sofre um Sofre. preconceito ali dentro de que ela não é boa, de que ela... Qualquer Tá no mínimo lugar erro errado. que ela faça é extremamente crucificado. Tinha que ser mulher. Tinha que ser mulher. Exato. Nossa, essa frase é É péssima. péssima. Assim, é- essas frases, esses bordões, são muito ruins. Porque a gente começa a perpetuar. Ou coisa de mulher, E- né? O que é coisa de mulher? O que é coisa de homem? Ou não é coisa de mulher. Exato. E assim, você vê, olhando, né, assim, hoje olhando para nossa empresa, né, que bom que temos mulheres Exato, ali na líderes. liderança, exato, e o quanto faz diferença. Faz. Talvez perguntar isso até para os outros sócios, porque a gente tem a mulher, ela tem um cuidado maior com pessoas, ela tem um cuidado... Eu não diria que não existem homens, pelo amor de Deus, não é isso, mas assim, as mulheres são mais empáticas, eu acredito. Sensibilidade. Tem maior sensibilidade do que homens. Então, eu acho que em muitas discussões ali de mesa, até de colaboradores, de forma de lida, de alguma situação, a mulher, ela agrega demais. Muito. Entendeu? Então, assim, ter a nossa posição, a nossa fala numa reunião, numa tomada de decisão, com certeza leva para um caminho que é melhor para a um peso empresa. diferente, Né? né? E é triste ver que tem muitas empresas que a liderança é feita apenas de homens. Eu brinco que eu comemoro cada entrada de mulher na empresa. É assim. verdade. E- Eu tô de prova. É porque E- precisa ser combatido, né? E eu sim. estava recentemente, a gente já fechou agora com uma vaga aberta, né, no meu time, e eu brinquei com a Dani. Eu falei, não por nada, mas eu quero uma mulher. E é por isso, para fortalecer um pouco esse time. Já somos uma empresa de maioria homens, né? Porque desenvolvedores, boa parte são homens. Então eu falei, poxa, para o time interno, pelo menos eu quero mais uma mulher. E é isso, porque eu acho que faz total diferença numa empresa hoje, ter o peso feminino, Esse sabe? equilíbrio, né? Assim, no final a vida é muito baseada em equilíbrio e a gente viveu profissionalmente, assim, uma história profissional desequilibrada, né? Sim. Porque não que uma mulher dona de casa não faça seu papel. Eu acho que sim, desde que ela queira. Exato, é opcional Não dela, é aquela coisa uma que você não queria estar em escolha. casa. Não, eu queria estar aqui mesmo, onde eu tô. Exato. Mas tem outras mulheres que querem estar em casa. Acho que assim, e na boa, trabalhar em casa Dá muito dá trabalho. muito Se trabalho. as pessoas entendessem o que é trabalhar Exato. em casa, né? A mulher, ela tem que ser valorizada em todos os níveis. Seja ela como mãe, seja ela como dona do lar, seja ela como empresária. É um desafio. Muito. Seja qual ele for, né? O peso da mulher em casa, inclusive, é muito grande. Exato. Porque a sobrecarga é da mulher em casa. E às vezes a mulher faz uma dupla jornada. Exato. Somos duas aqui, que temos Vocês podem filhos, contar né? mais até se quiserem. Mas assim, eu falo que eu tive uma oportunidade como pai. Podia ser que se tivesse acontecido de outra forma, eu seria outro pai hoje. Mas eu fui um pai de pandemia. Então o que aconteceu comigo? Minha filha nasceu dias depois da pandemia começar. E aí eu não trabalhava home office, eu fui pro home office. Então eu tive todos aqueles primeiros dias e toda a infância, e até hoje eu acompanhei a minha filha, né? E eu não falo mais aquela coisa, eu ajudei. Não. Eu fiz a minha parte. Você Exato. fez a sua obrigação E eu de vi pai. o quanto é difícil. E não só... Não é ajuda. Não é ajuda. E não só a coisa do pai, mas a coisa da pessoa que também tem uma casa. Que precisa pensar, o que vamos comer? Né? Quem que vai fazer? E a limpeza? E não sei o que lá.
Então, eu digo que eu nasci de novo nesse sentido, como homem, porque eu dividi a bola e eu vi o quanto foi difícil para mim como profissional, porque sim, impactou. Como eu tinha que fazer as duas coisas, foi muito difícil. Eu falei, caramba, a minha mãe fez isso. Essa é uma realidade. A Paula, minha esposa, fez isso o tempo todo e eu não via. Essa é uma realidade muito complicada quando você para se pensar em pandemia, porque aí entra outro lado do machismo que é triste, né? Quando entrou a pandemia, provavelmente as mulheres tiveram que se virar com seus filhos, não eram os maridos. E assim, né, na época eu lembro que poxa vida, como assim, né? Eu tenho que agora trabalhar da minha casa com a minha filha e meu marido tem que continuar trabalhando, porque a empresa não tem empatia se você tem filho e a sobrecarga ainda fica. Você teve, graças a Deus, a sorte de entrar para o home office. Eu vivi parte da pandemia com a minha filhinha de 2, 3 anos, aí a empresa adotou o modelo home office, mas meu marido ia trabalhar de máscara. Né? E aí eu tinha que trabalhar com uma criança de 2, 3 anos que demanda pra caramba. E tinha que dar conta, porque não tinha opção dele chegar no trabalho dele e falar, olha, minha mulher também trabalha, e minha mulher precisa que eu ajude aqui ela, porque ela tá com a criança. Não tinha essa opção. Porque o machismo também impacta o homem. É mais ou menos porque assim. Ele fala assim, não, peraí. Não, você vai ter que ficar aqui, acabou. Você não vai, e aí ele impacta na mulher, porque não tem a bola dividida. Quem vai cuidar da criança se eu tenho que trabalhar, homem? Você fala, a família fala assim, não, deixa ele lá descansar, ele já trabalhou o dia inteiro. Sim. Gente, na boa, eu já ouvi isso. Não, eu também. Normal. Eu já fiquei quieto e me envergonhei, porque depois eu parei pra pensar. Falei, caramba, eu não posso ficar quieto. Não, é difícil. Eu não ele ajuda. Como ele ajuda, né? Como, ele é um bom pai. Ele é um bom pai. Não, mas peraí, ele tem que ser um bom pai, não é? Ele é um bom pai e eu, né? Eu sou o quê, então? Eu tenho que ser boa mãe o tempo todo. É um mundo complicado, eu diria. Mas assim, eu vejo que... sofre mais. Eu vejo que estamos evoluindo, mas ainda... Tem muitas situações ali que são difíceis, né? Eu diria. Esse cenário de mulher, líder e mãe e trabalhar ao mesmo tempo é muito da minha história, né? Eu sou mãe solo desde quando a Gabi, minha filha, tinha 1 ano e meio, acredito eu. Então, sim, eu trabalhava, eu tinha que pagar as contas, tinha que limpar a casa, tinha que cuidar da menina e tudo isso acontecendo e a gente, assim, eu corro pra quem, né? Graças a Deus, meus pais são maravilhosos, assim, sempre ajudaram. Mas é muito desse estereótipo. Eu era a mãe, eu era responsável. A mãe e o pai, né? Eu era o pai, eu era a líder, eu era a dona de casa e tudo acontecendo ao mesmo tempo, assim. E eu acho que é a parte de liderança feminina que eu mais gosto de contar, de verdade. Hoje porque tem a liderança profissional, mas essa daí é uma liderança feminina da vida. Da né? vida. E aprendi, assim, tenho muito orgulho dessa minha liderança de vida. A minha filha tem 16 anos. Hoje as pessoas olham pra ela e falam, nossa... Ela é bocuda, né? Eu escuto isso, é engraçado, mas ela não é bocuda. Né? Ela aprendeu a se impor. Hoje não existem homens, mulheres, nenhum gênero que mude a cabeça dela. Ela tem uma opinião, ela tem educação, obviamente, mas ela foi criada nessa linha assim de mulheres fazem o que elas quiserem. Exato. Porque eu vim 16 anos da vida dela assim, você pode estudar, você pode trabalhar. Você quer ser professora? Acho o máximo ser professora. Eu já fui professora de matemática. Mas, assim, não é o trabalho de mulher, trabalho de homem, lugar de... Não. O lugar é dela. Quer. Eu aprendi isso com o tempo, com os tapas que a vida dá, com certeza. Mas a questão de se posicionar, de estar ali como mulher, como líder, né? Como mãe. Aprendi a ser uma pessoa diferente. E, graças a Deus, acho que funcionou. Levei isso pra Gabi também como filha. Hoje ela sabe o que ela quer. A Gabi quer ser antropóloga forense, que geralmente não é algo... Nerd 2. Ela já me contou isso. Eu falei, pô, legal, porque... Não, mas mãe nerd, a criança vai ser nerd. Entendeu? Vai estar escolhendo uma área assim, né? E assim... É forense. Cara, Meu Você vai falar assim, ai, mas é menina, vai mexer com morto... Vai. Ela não é menina, ela vai ser uma excelente profissional. É essa visão que eu tenho, assim. E é isso que ela foi criada, né? Não foi nem induzida. Veio dela e ela foi motivada a ser essa pessoa mesmo. E você me contou que ela, aí falando mais desse assunto, que ela assistia a série, né? Sim, ela assistia Bones. E aí ela falou, é isso que eu quero fazer.
Criança assistindo, Aí você fala fala assim, que ia ser vai tudo, mudar, né? né? Não mudou. Já Tá tem, vendo? acho que... Nossa, acho que uns 8 anos que ela fala disso. Olha já, isso, sem cara. mudar de ideia. Desde assim, os 8 anos. sem mudar de ideia. E é muito o que eu tava falando no início, assim... Tudo isso que eu vivi não foi porque eu quis ser uma líder, porque não, foi a acontecendo. vida te levou a isso. Eu tive que fazer muitas escolhas, errei pra caramba, acertei também, mas é um momento de liderança, além, né, das empresas, que eu acho que é extremamente importante, mas que você consegue trazer aquela força, mulher, Sim. ao mesmo tempo que você tem sentimento, tem emoções, e fala, não, eu consigo, eu dou conta, né? E acho que dentro da empresa... né? Olha onde dei você certo. está hoje. Dei Acho certo. que esse... Olhar o teu caminhar, né? E Sim, ver onde você sim. chegou. Sim. Eu já tive... Olha, lá vai os segundos do vídeo que ninguém pode ouvir, né? Eu já tive uma fase da minha vida que teve uma amiga que precisou ir na minha casa, limpar minha casa, porque eu tava, assim, num momento bad total, de não ter praticamente o que comer. E eu falava, não, vou conseguir, vai dar certo. Vou trabalhar mais. Caramba, E tá cuidava aqui. da minha filha e vambora, assim. E funcionou. E aí, hoje tá na Bem, com um monte de mulheraça que tem história pra contar. Não só nós duas, mas tem muitas pessoas ali, muitas mulheres, principalmente do time, que tem histórias legais, que a gente vê que fala, pô, consegui. Acho que é um respiro pra gente. Acho Nossa, verdade. muito. Isso eu venho reforçando com vocês a necessidade de a gente falar, né? Sim. A One Brain é uma empresa muito diferente. Eu já passei por outras, né? Vocês já passaram também. A gente tem uma missão. Às vezes a gente nem sabe, né, muito bem como que mas o próprio nome já diz, né? O cérebro nem gênero tem, né? Se for analisar. Exato. Né? Nossa, sim. É uma coisa que não tem característica, né? Quando a gente pensa... Pensamento, será que a gente pensa, né, como um homem ou como mulher? Será que dá para responder isso? Será que muitas vezes não são os vieses e as programações aí que a gente vive? Sim. É óbvio que existe o gênero, né, gente? Assim, não vamos se opor a isso. Mas será que o pensamento precisa ser, né? Quando você vai tomar uma decisão. Será que a gente tem que pensar como homem, pensar Sim. como mulher? É, Ou será que a gente tem que pensar como ser humano? como ser humano. E muitas vezes a gente não pensa como ser humano e por isso que a gente propaga problemas tão sérios como esse, que a mulher não tem espaço, que a mulher não tem voz, que o mercado de trabalho para a mulher ganha menos. Esse também é um assunto que precisa ser falado. Delicado, Esse é um assunto que eu É diria... polêmico, mas é real. polêmico. É. É polêmico, mas é real, porque infelizmente isso existe, acho que 90%. Olha só. Né? Eu diria que maior parte das empresas, infelizmente, Pratica isso aí. praticam Porque isso se aí. beneficiam. E, gente, é um E negócio é pra gente se triste, envergonhar, porque às vezes né? a pessoa faz exatamente a mesma coisa, exatamente a mesma função. Ou até melhor. Ou até melhor, tem a mesma capacidade, mas o salário não é compatível. E digo mais, assim, ela talvez conseguiria chegar no salário, mas ela tem que brigar muito para chegar naquele salário. Tem que Ela se se provar, desgasta. né? Ela tem que se provar. O homem não, né? Então, assim, isso é uma luta muito forte. Isso é uma luta que eu acho que eu e Dani também, a gente tem um posicionamento muito forte dentro da nossa empresa ali. Acho que a gente vem olhando para isso com mais cuidado, justamente para não ter essa diferença. Exato. Porque ela não deveria não existir. Faz nenhum sentido. Exato. Não faz nenhum sentido. Até porque, se a gente pensar como ser humano, são pessoas ali. São pessoas. E assim, uma empresa como o Brain, que a gente prega isso, a gente tem que tanto fazer quanto mostrar que a gente está fazendo, né? E brigar. Porque vamos lá, gente, a gente faz outsourcing, hunting, a gente contrata a gente para clientes também. E muitas vezes o cliente tem uma prática. Sim. Sim. E a gente tem que ali, às vezes até bater o pé, falar assim, então, mas aqui Aqui é diferente. é diferente. Aqui a gente quer mudar essa coisa. E aí, massa, aí tem duas aqui dos números, né? Quando o número, né, quando o dinheiro entra em jogo, esses problemas, eles são minimizados. Não. Né? Porque alguém vai sair ganhando. Né? Sim. Não, a gente vai contratar a mulher, mas eles têm o mesmo cargo. Por que essa diferença? Não, porque aqui a gente pratica assim. Então, assim, a gente precisa se impor, né, nesse assunto.
O que é muito comum é a gente ver em vários cenários de empresas que têm essa metodologia de aqui é assim, de trazer muito assim, mas vamos ver se vai dar certo com ela, se ela vai ficar por um tempo. Tá Mas, poxa, o homem também não tem esse período de experiência, né? Essa tentativa. Parece que já existe um estereótipo de o homem consegue. A mulher, vamos ver ali se vai dar conta, se vai aguentar. E aí depois a gente premia, né? Faz o que ela merece de verdade ali. É errado. Premia, né? Primeiro começa com um negócio assim, tipo, não estamos pagando seu trabalho. Depois eu ponho o teu selo de garantia ali, depois que eu tiver certeza. A gente tem números, assim, assustadores com relação à liderança feminina. Assim, é absurda a diferença de líderes homens e líderes mulheres. Mais absurdo ainda é o número de CEOs ou C-levels. Nossa, sim. Mulheres. Sim. Então, é estrutural. Assim, já é um problema que se a gente não fala e não faz alguma coisa, ele vai ficar ali. Porque ele está beneficiando de alguma forma. Então, ele dá desconto, né? Você contrata as mulheres. Vamos fazer uma ação de contratar as mulheres. Só, tá, beleza. Vai pagar igual? Tá sendo mesmo. Porque senão não tá sendo ação nenhuma. Exato. É só uma propaganda legal ali da empresa, né? Fez-se isso com a diversidade. Vamos ser muito sinceros, né? Essa é uma pauta de D&I lá. Diversidade e inclusão. Todo mundo correu para esse lado. Aí, agora são vagas exclusivas. Agora pagando existe, menos. Sim. Né? Não levantando a pauta preparando a empresa para uma cultura de diversidade e inclusão real, porque daí vira muito preconceito, embate, desmotivação. Porque, mas putz, estou beneficiando a área de D&I, ou o contrário, né? Estão deixando de lado lá agora, colocaram o pessoal de diversidade e agora não cuidam deles. E a gente teve muitos problemas aí, né, com relação a esse tema. Sim. Falando em diversidade, eu queria levantar aqui um ponto da contratação de mulheres em desenvolvimento de software. Legal. Né? Porque a gente precisa estimular, né, gente? Porque assim, a gente sabe que é muito diferente. Sim. Mas é estimular lá as meninas a olharem um pouco para essa área, né? De ciência da programação, ciência de dados, ciência da computação, análise de sistemas. Como é que a gente faz para estimular as meninas a virem? Como que a gente consegue contratar mais mulheres em desenvolvimento? O que a gente tem que fazer, Dani? Acho que o primeiro barulho é essa questão. A gente está falando muito nessa tecla de estereótipo, né? Gente, a área de TI não é para homens. A área de TI é para todo mundo, para todos nós, né? Acho que é o primeiro ponto, assim. Eu vejo... Tem uma amiga da minha filha, inclusive, que ela foi estudar Python. E eu me animei, assim. Eu gosto de tecnologia. Você vê uma menina na área, você fala, é isso. Jovem, vai, né? Vai, porque é essa carreira. E acho que o primeiro ponto é dizer ali desde o berço daquela menina, você pode, você vai estudar o que você quiser. Não estou aqui para desmerecer os homens, não é nada disso, mas criou-se essa barreira já de tecnologia para homem. Sim. Porque é difícil, né? É difícil, gente, não é que não seja. Mas acho que a primeira barreira é trazer a mulher como competente. Ela tem competências, ela tem... skills e ela consegue ter a mesma linha de raciocínio e de estudo que os homens. Acho que o primeiro ponto é isso. Uma das coisas que a gente vê assim raramente acontecendo são as empresas darem abertura para as mulheres. E aí eu acho que, Galassi, assim, não tenho números para trazer, mas a gente ainda está nesse pilar de... Existem mais homens na área, então já acaba sendo mais fácil, né, pelo volume, estou falando de volume, contratar homens. Mas quando a gente busca efetivamente uma mulher, aquela mulher ou ela deixou a área porque ela desistiu daquele sonho, ou ela tem uma dificuldade de senioridade porque ela não teve oportunidades novas, não teve experiência. Então, assim, acho que é muito bonito quando uma empresa abre, principalmente ali para jovens. Eu sou, né, suspeita a falar porque eu adoro trabalhar com jovem. Abre uma área de desenvolvimento. Quando eu tô falando de desenvolvimento, não tech, né, mas de desenvolver as pessoas. Porque essa mulher, ela precisa saber que ela também pode chegar no mesmo patamar. De treinamento, né? De treinamento, exatamente. E acho que muito do que acho que vale a gente falar é de oportunidade para aquele profissional.
Porque assim, não é dar oportunidade porque ela é mulher. Não, porque existem mulheres muito boas e na às área de vezes tecnologia. entra nisso, né? A pessoa ela não tem a mesma experiência porque ela não teve a oportunidade. Não teve oportunidade. Se ela tivesse tido oportunidades, ela talvez estaria com a mesma experiência que um homem, né? Exatamente. Então, o fato dela não ter a experiência ali, você fala, poxa, não dá para Fica comparar mais difícil real. ainda, né? Como você vai comparar uma pessoa que passou por 3 empresas e uma que não passou por nenhuma ainda, né? Então, as empresas darem, acho que essa oportunidade de mulheres desenvolvedoras começarem sabendo que vai levar um processo um pouquinho maior, um tempo um pouquinho maior, porque ela não viveu outras experiências, né? E acho que o problema começa bem ali na formação, né? Porque o profissional, ali, querendo ou não, vocês contaram que quando era criança, às vezes eu não pensava, tal, mas de repente você vira um pré-adolescente, o adolescente começa a sentir ali, não uma pressão, mas as pessoas perguntam, né? O que você vai ser e tal. E muitas vezes a gente abre o catálogo só das profissões femininas, supostamente, né? Quando não existem. E não só femininas, mas se você pergunta, acho que na escola eles falam as profissões padrões. Então assim, é dentista, é médico, é advogado, não tem essas profissões. As próprias escolas não falam dessas profissões. Então, e muito pouco se sabe nas escolas sobre tecnologia. Exatamente. Sim. Então, aí eu acho que, enfim, né? Aí eu acho que dificulta mais ainda para a criança. Se ela não tiver os pais ali para dar esse suporte, esse apoio e esse incentivo, ela vai normalmente nas profissões padrões. Exato. E assim, quando a gente fala diversidade, parece até que alguém quis ser bonzinho. Exato. Mas ninguém foi bonzinho nessa história. Pelo contrário, o Google, lá atrás, identificou que a pluralidade, né, dos times faziam eles terem resultados muito melhores. Spotify e outras empresas de tecnologia. Isso aí acabou que disseminou para todas as outras empresas, indústrias, porque ter as vozes ali na mesa, podendo falar, né? Podendo falar. Faz com que os projetos, as iniciativas, elas sejam muito mais completas. Porque muitas vezes os homens na mesa, só homens, pensando, eles iam até certo ponto. Sim. Quando eles começaram a colocar mais diversidade, eles perceberam que, primeiro, eles cobriam todos os públicos naquela iniciativa, todo mundo falava por todo mundo, porque existem particularidades, as coisas eram muito mais detalhadas e elas tinham sucesso. Então, começou a se medir sucesso de produtos. Sim. E percebeu-se que eram times diversos. Por isso que ninguém fez bondade. E aí, hoje, quando você fomenta, né, sua filha a ir para tecnologia, a ir para engenharia, a ir para, sei lá, astronomia, seja o que for, engenharia aeroespacial. Inclusive, outro dia eu vi aqui no condomínio onde eu moro, a menina com a camiseta assim, falei, pô, deu vontade de ir lá e falar com ela, parabéns. Engenharia aeroespacial. Porque o homem pisou na lua, não a mulher, né? Então... tem toda essa mas as mulheres, a gente já viu o filme lá, né? Que pra chegar lá teve que ter as mulheres fazendo os cálculos ali. Então, senão as mulheres estavam ali, assim, elas sempre estão. Exato. Elas sempre estavam e sempre estão. Acontece que quando a gente contava as histórias, a gente deixava de mostrar a mulher, infelizmente. Né? Isso foi muito péssimo. Mas a mulher sempre teve em todos os... A mulher, assim, a gente tem a história da física praticamente mudada, né? Por uma mulher. A gente tem a história da NASA lá com as mulheres. A gente sempre teve grandes mulheres e por trás de grandes homens, aí vamos trazer o ponto, tinha o suporte de grandes mulheres. Sim. E aí a gente adora falar isso, porque parece que é até bom pro machismo, né? Por trás de grandes homens tinham grandes mulheres, e elas estavam em casa. Só que, gente, não tem mais lugar. Hoje, primeiro que a casa é de todo mundo. Sim. Porque cada vez mais... A responsabilidade da casa é de todo mundo. A responsabilidade de todo mundo. Os homens estão em casa, as mulheres também. Tem que dividir essa bola. Mas voltando, é preciso estimular as mulheres a serem profissionais de qualquer área. Sim. Porque, no fundo, todo mundo vai ganhar com isso. Né? A gente precisa fazer isso. Para que a gente fale por todo mundo. Então, assim, os produtos vão chegar melhores. As iniciativas vão chegar melhores.
A tecnologia vai ser melhor. E minha dica, como eu sou pai de menina. Gente, tecnologia é uma área onde você trabalha com a cabeça, né? Sim. Então, de alguma forma, precisa ser mais organizada, ter mais sensibilidade. Muitas vezes eu sofri com problemas, eu já fui programador, e eu tinha uma par lá que era desenvolvedora, né? Eu já tive a sorte de trabalhar com uma empresa também no começo da minha carreira que tinha muita diversidade. E eu batendo cabeça lá, ela chegou assim do lado, deu uma olhada assim na tela, front-end. Ela falou assim, mas o usuário não vai pensar dessa forma. Eu falei, tá, me explica. Não, o usuário não vai, ele vai chegar aqui, ele vai ter outro comportamento. Então, assim, isso é muito essencial. E vou falar isso, antes foi uma tinham sensibilidade de pessoa que ela teve, antes tinham vindo outros homens desenvolvedores ali, e todo mundo olhando do mesmo jeito, aquela tela. E aí veio essa desenvolvedora e falou assim, não, esse comportamento não é assim, é assado. Aí todo mundo falando, cara, olha isso. Só ela conseguiu enxergar. Então, gente, a gente precisa de desenvolvedoras. Precisa. E a gente quer contratar. A gente quer contratar desenvolvedoras, né, Dani? Sim. A gente precisa de gente sendo formada em desenvolvimento. Mas não necessariamente fazendo faculdade e tal. É indo para a área de tecnologia, né? É percebendo que ali tem coisas legais. Aí, se quiser fazer uma faculdade, tudo bem. Mas se não quiser também, gente, fica a dica. Hoje tem caminhos mais curtos, né? Onde sim dá para chegar. E as empresas estão cada vez mais olhando para o profissional que chega e não pelo diploma que está por trás do profissional. Exatamente, olhando pela experiência mesmo, pelo conhecimento, né? Às vezes não é nem pela experiência, porque a pessoa ainda não teve a oportunidade, mas só do conhecimento, né? Eu diria que... E até a disposição da pessoa, sim, né? De fazer acontecer, assim. Exatamente. Eu diria que a faculdade hoje... talvez em alguns anos ela nem seja mais essencial, né? Do mesmo jeito que ela é hoje, né? Vai mudar muito. Vai mudar muito. Na nossa época a gente precisava de um diploma, né? Alguns anos atrás, sem diploma, meu Deus. Principalmente tecnologia, né? Vamos combinar aqui. Você precisava de um diploma, precisava falar qual faculdade você veio. Hoje não, hoje pouco importa, né? Qual faculdade você fez. Enfim, a verdade é que pouco importa. Exato. Hoje já melhorou isso, né? Futuramente, talvez a faculdade nem seja necessária mais, né? Basta só o esforço da pessoa, o conhecimento, o estudo que ela teve, independente da forma que foi, né? Hoje a gente tem internet aí para estudar. Exato. YouTube, vídeos e, enfim, para estudar sem a faculdade, né? Então... E como que vocês têm visto a evolução da tecnologia nesse sentido de ser mais acessível, né? A gente fala de IA... A gente hoje está falando muito sobre dados, né? Então as empresas estão querendo ver para crer, só que nesse caso faz sentido, né? Porque você sabe se você está sendo assertivo com os números, né? Está chegando as pessoas, elas estão gostando, não estão? Esse site está bacana, as pessoas estão entrando e saindo. Como que vocês veem essa evolução? Nossa, é muito doido olhar para como a tecnologia hoje evoluiu o nível... Assim, nem é máximo, né? Porque eu acho que ela evolui a cada dia. Mas o quanto vem evoluindo e o quanto a gente percebe a evolução olhando, às vezes, para os nossos pais. Eu percebo que a tecnologia... Porque a gente vivendo a tecnologia, a gente não percebe que ela está evoluindo diretamente. Porque você está ali. Então, surgiu alguma coisa de você entra, você vê, você começa a usar e aquilo vira rotineiro. Aquilo vira rotineiro, já faz parte do seu habitual. Mas aí você vai vendo nos seus pais que, nossa, Má, eu fui tentar fazer tal coisa, agora ele é pelo celular, é pelo aplicativo, é pelo link. Aí você fala, pai, mudou, mãe, agora é assim que a gente faz. Eu tento fazer, não é, até, né, vou agendar consulta agora, não é mais ligando. E eles conseguindo fazer, né? Isso e eles conseguindo fazer, então assim... Muito acessível. Muito acessível. Então, eu acho que a tecnologia... Por isso que é importante as pessoas entenderem sobre tecnologia, estudarem tecnologia, porque esse é o futuro. Não tem como fugir. Não tem como fugir. Então, assim, as escolas vão começar a adotar cada vez mais tecnologia. Já estão atrasadas, hein, gente? Os lugares, enfim, tudo a gente precisa de tecnologia. E hoje a IA, não se sabe ainda se vai ser positivamente ou não, né? O que a IA vai trazer aí cada vez mais pra gente.
mas é uma forma de melhorias, né? Hoje a gente olha, você consegue acelerar o seu trabalho, você consegue usar das ferramentas, otimizar tempo com a IA. Tem sites, né? Porque a gente tem limite, viu? Exato. Não dá pra achar que a gente vai ter sempre as respostas, né? Não. Então hoje você tem a IA favorável à criação de roteiros de podcast, por exemplo. Tem que saber usar, né? Eu acho que tem que ter o cuidado do uso, né? Pra que eu tô usando a IA? Mas ela é extremamente essencial. Hoje em dia, você quer escrever um texto diferente, de uma linguagem diferente, de uma forma diferente, você escreve ali, pede uma ajuda e a IA te dá o negócio completo. Você fala, caraca, gastei 2 minutos para fazer algo que talvez eu levaria meio dia, né? E sem esse preconceito, né, de que a IA vai dominar o mundo, igual o estilo Pink Cérebro, né? A IA não vai dominar o mundo e tirar o trabalho da pessoa, ao menos que a pessoa não se esforce, não evolua. Que não saiba usar ela. Exatamente. Mas eu venho, você falou muito de tecnologia, eu sou a consumidora de tecnologia desde o Pense Bem lá, né? Então eu vim Pense Bem, o meu 386 antigo, com internet discada, e a videogame, Atari, Mega Drive, vim de toda essa era tecnológica que eu curtia muito. Às vezes até ia desmontar lá pra ver como funcionava. A minha mãe sempre fala essa história. Lembra que eu tenho agora aqui, né, o Gênios, ela falou, outro dia ela veio aqui em casa, lembra que você desmontou o seu e não montou mais? Porque daí não sabe, queria ver dentro, soube desmontar, agora montar... Era difícil, não tinha internet, era limitado, né? Até 2 semanas atrás eu abri um note da minha filha, porque deu um probleminha lá, eu fui lá. Éramos da internet de escada, sem noção disso. De entrar depois da meia-noite, né? De entrar depois da meia-noite porque era mais barato, entrava escondido dos pais, pai, perdão, mãe, desculpa, perdão. Mãe. Mas não tinha jeito, né? Porque esperava os pais dormirem pra voltar pro computador. Porque senão a conta, aquele barulhinho, né, dele, meu pai amado, E eu, como consumidora muito de tecnologia, assim, eu acredito muito que tem muito para vir ainda, assim. E é muito o que a Má falou, assim, a inteligência artificial, principalmente, que é agora a onda do momento, boom, né? A gente precisa aproveitar isso, muito para otimizar processo, para fazer aquilo que a gente leva horas para fazer. Aproveitar positivamente, né? Exato, positivamente. E não usar melhor o tempo, né? Exato, assim, enquanto a IA pode fazer um trabalho que eu demoraria 5 horas e vai, sei lá, levar 10, 15 minutos, as outras 4 horas eu posso estar pensando numa melhoria para o processo, pensando em alguma outra coisa para a área, ou buscando até um outro profissional naquela vaga que a gente tem aberta. Então, assim, assusta, assim como, sei lá, quando descobrir o fogo, quando descobrir o telefone, o celular, né? Vai assustar, mas eu acho que a gente absorver o que tem de melhor disso, né? Eu acho que, como eu tô dentro da área de tecnologia, com empresa de tecnologia desde 2008, tem 16 anos aí. Como consumidora disso, você vê a diferença que isso faz. 2008, eu comecei a receber e-mails, não sei se alguém aqui lembra da API Info. Nossa! Eu comecei a receber e-mails de currículo e eu falava, meu Deus, os currículos vêm por e-mail, né? Olha como eu era tecnológica, né? Imagina se a gente ainda tivesse parado lá atrás, imprimindo um currículo, entregando na mão, né, do profissional, porque a gente não queria evoluir com tudo isso. Então, assim, a internet, o e-mail, tudo foi tecnologia. Por que a inteligência artificial seria diferente, né? Eu acho que sim. Acho que quando tudo na nossa vida que a gente usa para fazer mal, para fazer errado, vai dar errado. Vai fazer errado. Né? Então, acho que é aproveitar o melhor disso. Aquilo que você brincou, né? Vamos gerar um script aqui pro podcast. É muito isso, assim. Nossa, eu queria vir com todo o nosso papo aqui? Não. Mas eu fui lá no ChatGPT e falei, deixa eu pensar alguns temas. Deixa eu ver se ele traz alguma coisa que eu ainda não pensei. Que eu não consegui pensar. Exato. E eu acho que isso é muito benéfico. E talvez as pessoas tenham a sensação do IA negativamente por não conhecerem também. Falta um pouco ainda, talvez, de ensinamento sobre isso, do que a IA pode oferecer, do que a gente pode fazer para otimizar o tempo, né? Talvez as pessoas entenderem melhor. Tem algumas pessoas que você fala de ChatGPT, as pessoas falam, o que é isso? E aí a pessoa tem até medo, às vezes, de entrar, porque fala, não, nossa, mas eu vou editar um texto. Você fala, cara, entra, faz um teste para você ver que legal, né? Como você vai se surpreender. Como você vai se surpreender, exato. E talvez falta isso. E o ChatGPT é uma delas. Existem infinitas hoje, né? Todo dia parece que nasce uma. Sim. Exatamente. Então, acho que falta um pouquinho do pessoal buscar também entender o que é a IA e como que ela pode te ajudar. E uma vez conhecido, vira
vira sua melhor amiga. E eu trouxe aqui também a questão da IA, o tema é liderança feminina, mas existe também uma coisa comum de as mulheres não serem tão tecnológicas como os homens, né? Tão tecnológicas como os homens. A nerdinha aqui discorda. Então, pois é, mas aí é sempre um fora da curva, né? Se olhar pra trás, Sim. olhem para suas amigas, tal, assim. Óbvio que eu tô tentando generalizar, porque o problema é muito maior do que o nosso ciclo de pessoas que trabalham com tecnologia, né? Mas no final das contas, eu vejo em casa, assim, às vezes até uma questão de dificuldade de lidar, mas é muito porque não havia incentivo. Sim. Sim. Menina videogame, menina boneca, olha só. Olha como esse problema lá de trás vai fazendo as mulheres se afastarem até agora do assunto de IA. Sim. Porque é estruturado. Se você pega loja de brinquedo, você vai num corredor de meninos... Até hoje, né, gente? Carrinho de controle remoto, várias alguma coisas coisa automatizadas, digital, né? automatizada. Robótica tá sempre nos Robótica. Meninos. Aí você vai... Você sabe que eu já vi uma propaganda, gente? Meninos, aqui nós temos aula de robótica. E eu tô... Por que meninos? Deus. Sabe assim? E aí você vai no corredor de uma loja de meninas, é coisinha de cozinha, Exato. Bonequinha, ferro de passar roupa, ferro bonequinha de passar roupa, liquidificador cuidar. E cozinha. E é isso. E assim, então, não é tecnológico. São coisas... Não, coisas que não tem nem acende luz. Gente, não, vamos combinar. Assim, a gente tem avançado, mas é muito pouco, né? É pouco. Muito pouco. Quando você olha para esse ponto, é pouco. E aí, né, se você vai lá e compra um carrinho, né, com controle remoto para menina, as pessoas falam, nossa, mas você tá dando um carrinho pra nossa mãe. Eu já fiz isso aqui em casa. E as pessoas não com foi surpresa. Uma vez só, foram várias. Porque a Kiara gosta de ferramentas. Uhum. E eu adoro que ela goste de negócio de ferramenta e desmontar. Olha ela indo pro espacial. Quem sabe. Mas ela vai ser o que ela quiser. Mas mesmo assim, quando ela chegou na loja que ela falou que queria, você via nitidamente a família... mas será que ela quer isso mesmo? Eu falei, não, ela quer sim. Tem que dar. Aqui, é isso. E fomos lá e ela brinca muito com isso, até hoje. Então é muito E isso não grave. Deixa ela... A gente não ter avançado nisso ainda. Isso não deixa ela numa posição de pior ou melhor na sociedade ou como profissional. Na verdade, eu acho até que ela, olhando para o problema, né? Um pai que dá liberdade tá dando uma chance a mais para ela. Então ela tá saindo até na frente. Porque no final, o pacote de preconceito para a mulher é enorme. Sim. Ele já existe. Ele tá aí. Nasceu menina. Eu lembro até quando eu fiquei sabendo que a Kiara, que a gente tá grávida da Kiara, só veio isso na minha cabeça. Falei, meu Deus. Que pai que eu vou ser? Porque eu vou ver o preconceito. Uhum. Que pai que eu vou ser? Eu pensava assim, logicamente eu vou defender. Mas como que eu vou ajudar ela a não deixar tudo isso que tá aí? Porque embora eu seja muito esperançoso que a gente vai evoluir, eu vejo que hoje ela tem 4 anos e o problema tá aí. Sim. O Ganassi, e é muito comum, tô falando como mãe de mais velha, né? É muito comum que você defenda a filha mulher para ela ter aquela autonomia, autoridade de mulher, e o pessoal fala, não, mas ele tá defendendo porque a filha é fraquinha. Olha isso. É mulher, é tadinha, né? Ainda segue esse estereótipo, assim, eu me recordo ao longo da minha vida que às vezes eu impunha alguma coisa, tipo, não, gente, a Gabriela é assim. E o pessoal, mas é a mãe, né? E também é menina, né? Tem que ajudar, tem que defender. Mesmo assim, existe esse preconceito desenhado ali, de você não tá defendendo a tua filha para ela ser uma boa pessoa. Não, é mulher. É mais fraca. É o elo mais fraco, né? Mas eu acho que isso vem assim, além da criação e do incentivo dos pais, deveria ter esse cuidado nas escolas. Nas escolas, porque em todos os grupos, né? As nossas crianças, elas vivem boa parte do dia delas dentro da escola, né? Então, na escola vem algumas coisas enraizadas que você tem que tirar em casa. E aí é difícil, porque na escola
boa parte do tempo ela tá ali ouvindo e vivenciando aquilo, aí você tem pouco tempo dentro de casa para tentar corrigir. Então, você vê que, assim, eu tenho uma filha de 6 anos, né? Menina também. E aí é um esforço você conseguir tirar, às vezes, algumas coisas, né? Ah, mamãe, menina e menina. Não, não tem essa menina e menina. Você pode, ele pode, os dois podem, né? Qualquer um de vocês podem fazer isso, né? E aí, tá bom. Então, daí vem de novo. Ah, mamãe, mas o amiguinho, ele fez tal coisa. Não pode, né? Isso não é de menino. Não, filha. O menino pode também, se ele quiser fazer. Você pode, ele pode. Então, você vai reforçando isso. E aí que entra, acho que o peso muito grande dos pais, porque se não tem isso na base das escolas, você precisa reforçar isso e não desistir. Né? Porque chega uma hora que às vezes fala, tá bom, então é isso aí. Não, e aí a gente tem que ficar ali ainda incentivando, ensinando. A Lorena, ela é muito apaixonada por bonecas, assim, é o amor da vida dela. Eu falo que ela é toda... se puder, ela pede bonecas o tempo todo, né? Então, a gente tenta, às vezes, mudar isso. E meu marido é apaixonado por esportes, então ele leva ela para fazer as coisas, ele leva ela para futebol. E aí, às vezes, ela fala, eu quero jogar bola. Ele fala, você quer jogar bola? Ela brinca, você é goleira. E a gente incentiva, você vai ser o que você quiser. O que você quer fazer, né? Você quer fazer balé, você quer fazer o futebol, você quer... Agora ela entrou na ginástica, quer fazer ginástica... e a gente deixa mesmo livre para a criança poder escolher. Porque se ela quiser fazer o futebol, ela vai fazer o futebol. Que é uma coisa que na nossa época, futebol era de menino. Exato. Né? A gente olha para os homens do futebol e é super legal. E as mulheres ali passam quase que despercebida. Agora tá aumentando um pouco mais a questão de seleção brasileira feminina. Mas mesmo assim a gente percebe Muito pouco. essa falta de força que a gente tem, né? Nós brasileiros até, para incentivar a mulherada aí jogando. E é muito disso, mas assim, eu me lembro de pequena, eu tenho muitos primos, né? E aí, às vezes, tava eu e minha prima olhando os meninos jogarem bola. Então. Você fala, mas por que eu não tava ali? Aí, quando a gente ia brincar de pega-pega, porque aí é, sei lá, universal, né? Pega-pega não é de menino ou de menina, mas a bola era dos meninos, sabe? Aí você para hoje e fala, por que tá acontecendo isso, sabe? Já faz, né? No nosso caso. E pouca coisa mudou. Exato. Não muda, assim. Bom, então, meninas, muito, muito legal esse papo. Acho que a gente consegue trazer uma visão até que otimista, né? Sim. A gente está melhorando com relação à liderança feminina e às mulheres em tecnologia e nas profissões. Temos muito ainda que caminhar, né? Tem muita coisa pela frente ainda, muita dificuldade. Mas a gente aqui tem que fazer a nossa parte. E acho que a gente começa a fazer a nossa parte quando a gente fala sobre o tema, né? A gente não fica mais calada. E eu queria que vocês trouxessem uma mensagem final de incentivo. E se vocês quiserem agradecer também alguém, né? Nesse momento, acho legal. É uma grande oportunidade. Começar pela Dani. Um recado final, um agradecimento. E o que a gente faz, né? Para as mulheres virem com mais coragem aí para a liderança feminina. Boa, legal. Acho que eu vou começar dentro de casa. Só vou deixar aqui mais pertinho de você. Vamos. Acho que eu vou começar dentro de casa, agradecendo a Má. Acho que a Má é uma figura feminina e de liderança bastante importante na minha vida. Nossa, olha! É verdade, assim, é verdade. A gente já trocou muito, né? Não só como mulher, mas como líder. Acho que faz grande diferença pra gente. E acho que o recado para as desenvolvedoras também, acreditem, acho que ninguém é menos capaz, né? Esse estereótipo que se criou de ser menos, de não conseguir, tá totalmente perdido, deixa lá atrás, né? Acreditem, eu acho que é importante sim estudar, nerd falando, pode me dar bronca, mas estuda, corre atrás, participe, tenha voz, acho que é difícil ter voz, mas a partir do momento que você tem voz, que você se impõe, e aí a gente não tá falando aqui de falta de educação, de nada disso, né? Mas quando você fala verdadeiramente quem você é, o que você sabe, qual a sua experiência de vida, não só, né, de trabalho, não só profissional, você consegue se posicionar e você consegue oportunidades. A gente já falou muito, né, o tempo todo ali de estereótipos, mas acho que a primeira pessoa que tem que lidar com isso, pé na porta mesmo, falar, não, eu sou uma mulher do caramba, eu consigo, somos nós, mulheres, né? Não esperem de verdade outra mulher te dizer isso. Ou mãe, homem, né? tia, avó, e principalmente, não espere teu pai, teu irmão, teu vizinho, teu chefe, seu gestor, seja lá como você chama,
te falar quem você é, assim. Acho que as mulheres hoje, elas estão ganhando mais força. Ainda está muito pequeno, mas acredito que tem que partir de nós também mostrar o que a gente é capaz, até onde a gente consegue chegar, né, em tudo isso. E acho que está começando uma grande liderança aí ali para o futuro. Vou me espelhar também no que eu levo para minha filha. Já sei que vocês levam para as meninas também. Sim. Assim, ninguém vai te rebaixar, ninguém vai deixar você menos daquilo que você merece. Assim, as meninas aqui sabem disso, e aí acho que recado para todo mundo: vocês conseguem, vocês são capazes e não tem diferença. A diferença, ela já existiu, ela cria estereótipos, mas você não pode aceitar essa diferença. Acho que é isso que cria força para as mulheres aí chegar onde a gente chegou, acho. Muito né? bom. Isso aí. Não, e eu concordo totalmente. Acho que você, Dani, a gente sabe, tem uma força muito grande, né? Queria aproveitar essa oportunidade para te falar. A gente sabe da tua luta. Foi muito legal saber da tua história, coisas que a gente não sabia. Mas dizer que a gente está aqui para caminhar contigo em todos os desafios que vêm pela frente, que virão, e que você tenha um caminho de muito sucesso, continue tendo. Obrigada. Eu confio em você também, eu já te falei anteriormente. Sim, já falou muito disso. Porque, veja só, né? Nada é por um acaso. A gente já falou de confiança uma vez, e eu acabei te falando, né? Pô, Dani, vai ser espetacular, você acredita de verdade, né? Isso com certeza tem a ver com todos os temas que a gente falou aqui. Com certeza. Né? Que às vezes a gente se coloca em acreditar, dúvida. né? Às vezes a gente se coloca em dúvida. Mas você mesmo, todas as vezes que você acreditou, funcionou. Deu certo. E você, de fato, é uma inspiração também pra gente. Obrigada. Com certeza. Obrigada. Pela sua história. Obrigada. E aí, Má? Eu acho que eu queria agradecer minha família, né, meu esposo, minha filha. Eu acho que eles são os combustíveis ali para seguir, né? Minha filha, principalmente, enfim, minha vida toda. Duas. Exato, acho que tudo por ela e para ela. Agradecer absurdamente ali os meus sócios, né? Eu acho que Juliana e Gabriel, que me deram a oportunidade de iniciar dentro da empresa e conseguir trilhar o meu caminho. Rudolf, Stalin, Jaime. Então, eu acho que conseguimos formar uma base muito forte hoje dentro da empresa. Agradecer ao meu time, né, as meninas que trabalham comigo. Te agradecer, Dani, acho que você fez parte, principalmente esse ano, né? Acho que a gente esteve muito próximo e a gente caminha juntas para lutar por algo diferente na empresa. Então, assim, sou muito grata de ter um time feminino, né, ali junto comigo. E para as meninas, eu diria, assim, para os pais, né, pais de meninas, eu diria, incentivem, né? Incentivem as meninas às novas oportunidades, às novas profissões. Não travem as profissões fechadas, né? Do mercado hoje. Abram os olhos para novas profissões. E meninas, não desistam. Não desistam dos seus sonhos. Não desistam de correr atrás do que você acredita. Aqui temos 2 histórias de sucesso, né? Sem querer, a gente passou um recado de que a faculdade não te define. Exatamente. Não tenha medo de mudar de área, não tenha medo de tentar de novo. Tivemos aqui um depoimento ali do Galassi sobre a mãe que foi estudar depois, né, dos filhos adultos. Então, assim, não há tempo para você correr atrás do que você realmente deseja, né? Então, falaria para não desistir, não desista, porque eu acho que quando a gente quer algo realmente, quando há esforço, há dedicação, o resultado acontece. E para você, dona Daniele? Você, bronca no podcast. Você sabe? Tipo, FODA. Então, acredite em você, porque você é foda. Tá Chorei? Olha só. Mas, gente, vocês fazem uma dupla muito forte, né? Então, eu diria também que eu me orgulho muito de trabalhar com vocês. E sempre vocês enriquecem. E vocês enriquecem as nossas conversas, né, sobre liderança, né? E eu percebo vocês ensinando muito para os líderes homens, assim. Principalmente para mim. Então, diariamente eu aprendo com vocês essa sensibilidade em dar feedback. Acho que a gente aprende muito com vocês. E mais do que isso, o tamanho da competência que vocês têm, né? Então, estão
fazendo jus à oportunidade. Não só por serem mulheres, né? É o que a gente falou. Às vezes a oportunidade vem, mas aquela mulher ali não aproveita. Exato. Porque deixa de acreditar no potencial. E vocês não fizeram isso. Então, a vocês velha inspiram. frase do se der medo, vai com medo. Vai com medo mesmo. Vai com medo, arrisca, que... Vale a pena, É isso, né? vale a pena, exatamente. Eu acho que a mulher, ela precisa de uma luta um pouquinho maior, infelizmente, mas o esforço vale a pena. Quando a gente chega lá, a gente olha e fala, caramba, né? Foi possível, alcancei o que eu queria. E é só o começo, né, Dani? É só o começo. A gente tá num caminho muito legal com o Brain. E eu acho que a gente vai contar muita história bacana ainda. Vocês vão contar com muitas certeza. histórias. Sim. Gente, foi um prazer falar com vocês. Eu fiquei muito feliz que vocês vieram. Eu gosto de trazer aqui um monte de gente, mas eu me orgulho muito quando sentam mulheres, porque, de novo, né? A gente precisa fomentar, mostrar que é possível, inspirar novas meninas, né? Não só tecnologia, né? Hoje, obviamente, que a gente está aqui enviesado, né? Mas independente disso, acho que escolha uma profissão, acredite que você é capaz. Não fiquem ouvindo nada que não seja propositivo na tua carreira. Porque, assim, vai ter muito preconceito? Vai. Vai ter muita gente dizendo que não vai dar certo. Vai ter muita gente dizendo que você precisa arrumar um marido rico. Vai ter muita gente... Não é coisa de menina. Que não é coisa de menina. Vai ter muita gente falando pra você não ser dona da sua vida. Então, não acredite em nada disso. Acho que líderes, vocês precisam pensar que vocês precisam dar oportunidade, né, pra mulheres. Mas tem que ser pra... Gente, se a gente tá falando que tem um problema, precisa ser pra mulheres. Exato. A gente precisa fazer não pode ser proporcional. Nesse caso tem que ser desproporcional. Porque a gente tá combatendo um problema. E mais do que isso, você que é preconceituoso, tente aprender com essas mulheres, com essas meninas, sabe? Tente mudar quem você é. Porque isso tá fazendo mal pra muitas pessoas, né? Esse machismo não tá sendo legal. A gente não pode perpetuar esse problema. E parabéns pela... Obrigada. Vocês viram como dá pra fazer o podcast? Ele A gente não falou um palavrãozinho. Eu pensei que eu ia ter que colocar aí uns... Pi, eu só falei o finalzinho do pi, mas ainda... o foda nenhum. Desculpa. Pelo menos um veio. Um veio. Gente, Mas de verdade, nós somos fodas. Com certeza. vocês não só são, mas são inspiração pra muita gente. Então, acredito que esse vídeo vai ajudar muitas pessoas. Gente, esse foi o OneBrainCast com as lideranças femininas da OneBrain, inspirando vocês. Aproveita, compartilha esse conteúdo, curta, segue nossas redes sociais, porque a gente tem muito conteúdo bacana, a gente tá produzindo muita coisa. Obrigado, Má. Obrigado, Dani. Imagina, eu que agradeço. Até um o prazer. próximo. Valeu!